Você está vivendo sua vida normalmente, quando uma doença começa a transformar as pessoas em zumbis sorridentes que buscam prazer. Galera, hoje a brincadeira vai ser outra, pois eu sou o F, o esquilo frenético, e vamos recapitular o filme The Sadness. Então pega seu saquinho do desespero e bora pra história. O filme começa mostrando o casal Jim e Cat, que acordaram em mais uma manhã tranquila, e vemos que Jim é o famoso peso de mosquito, e ele já quer brincar, mas eles precisavam levantar para ir trabalhar, e não sei como eles conseguem se beijar, se eles acabaram de acordar. Jim pede pra Cat ficar mais um pouco na cama, mas ela diz que precisava ir trabalhar, e vemos como o homem costuma dar uma garoteada, pois na próxima semana seria as férias anuais deles, e Jim aceitou um trabalho, sendo que eles haviam planejado aquele fim de semana há muito tempo, e claro que Cat fica nervosa. Depois disso ele vai tomar café da manhã e começa a ver um vídeo no YouTube de um virologista que estava falando sobre um novo vírus que estava chegando, que deixava as pessoas mais violentas, mas o entrevistador não queria dar muito tempo, pois ele poderia causar pânico à população, e quando Jim vai do lado de fora tem uma senhora de camisola com uma cara que levou 3 bicudas, olhando esquisito, e depois ela some. Cat diz que o perdoaria já que ele estava pensando nos dois, e seu vizinho aparece e diz que não estava muito bem, mas que deve ser só mudança de tempo, e antes de levar Cat no metrô, ele deixa o celular carregando. Pelo caminho eles percebem que teve alguns casos de falecimentos pela cidade, e acham estranho, e ele a deixa no metrô e diz que na volta ia fazer tapioca com carne seca e catupiry. E galera, ele não disse isso, mas olhando para o nome do que ele falou, parecia alguma coisa com pombo e pé de sapo. Na volta ele percebe que aquele carro da polícia agora estava abandonado na rua, e claro que é estranho, então ele decide dar uma parada em um boteco para tomar café da manhã, e até aí está tudo ok. O problema é que aquela mesma velha de antes com cara de bicuda aparece e solta um melado na cara de um cliente e depois pega óleo quente e joga na cara do balconista. E galera, até queria mostrar, mas o negócio ficaria louco. E depois geral começa a brigar e quando ele sai da loja a velha é atropelada, mas o motorista também estava muito louco e várias pessoas sorrindo com cara de maluco começam a correr atrás dele. E a carcaça de mosquito ajuda na aerodinâmica. E quando chega no apartamento não entende o que estava acontecendo e tenta ligar pra Cat, mas ela não atende. E aí que vem a loucura, pois na TV está passando mensagem de alerta nacional e começa a tocar uma sirene dizendo que todos deveriam se falecer, e caso não fizesse isso, ele faria, e do nada o vizinho muito louco aparece no apartamento com uma tesoura de planta, e corta seu dedo, e o olho do cara já estava preto, e mano, o vizinho mastigou um dos dedos dele, e depois levou uma latada na lata, tão forte que me deu até pena. E morreu. Jim sai na rua sem saber o que era esse vírus, e encontra várias pessoas fazendo violência contra as outras, e galera, as cenas são tão pesadas, e as pessoas ficam com os olhos tão vermelhos que pareciam pretos, e ele precisa ligar a moto sem chamar atenção, e quase que é pego, mas o roteiro não deixa. Agora vamos ver como Cat está, e ela está no trem lendo seu livro tranquilamente, quando o senhor com cara de maluco senta do lado dela e começa a puxar assunto, e como o cara não para de perturbar, ela fica nervosa, e ele fica falando sozinho e nisso ela dá lugar pra uma gordinha ficar no lugar dela. E agora vai começar a loucuragem, pois um cara começa a dar várias facadas no pessoal do trem. E aqui vários vão caindo fedendo e quando conseguem segurar o cara, outro que foi machucado começa a fazer o mesmo e começa uma briga generalizada. E a gordinha que sentou no lugar dela apagou com o olho da cara, pois aquele velho ficou maluco e agora ela precisa correr, senão estariam ferradas. E galera, aqui vem um momento meio complicado de comentar, pois Cat quer ajudar a gordinha, mas ela não tem força para carregá-la. E aquele velho muito louco está vindo atrás e elas tentam pedir ajuda a um cara fortão, mas o maluco faleceu feioso com uma machadada. E é por isso que eu falo, não adianta só ser careca e fortão, tem que ter a canela fina. E o segurança ainda fecha a porta da saída e quase que as duas não conseguem passar. E a gordinha ainda fica com raiva do segurança, sendo que o cara só fez o trabalho dele. Jim está andando pela cidade e tudo está um caos, e ele não sabe o que fazer e quase que ele é pego por um careca que estava brincando com um corpo no chão, e muitas estradas estavam interditadas e ele precisaria seguir por caminhos alternativos, sendo que o cara já era peso grilo, e estava sem os 2 dedos e perdendo sangue. Mas no meio do caminho ele encontra uma foice e agora vem mais um momento tenso, pois ele escuta um cara pedindo ajuda e percebe que ele estava amarrado e os estudantes estavam só dando paulada nele, e quando eles vão brincar de outra forma, ele chega e consegue expulsar todos. O problema é que quando ele solta, o cara
começa a falar que não pediu pra ser solto, pois estava gostando, e ele sai correndo porque os estudantes voltaram. Galera, esse filme vou precisar censurar muitas partes, além de colocar outras em preto e branco, pois em todo lugar tem o melado descendo. Cat chega no hospital e todos estavam desesperados tentando entender o que era aquilo, e eles começam a cuidar da gordinha, e agora ela queria ser amiga de Cat, e Cat diz que ficaria tudo bem, pois os médicos iriam resolver, e Cat perdeu o celular, então pega do segurança lerdo, e começa um comunicado do presidente, e galera, é nesse momento que eu vi que todos estavam ferrados, pois ele começa a se pronunciar, dizendo que as pessoas não precisavam ficar nervosas, pois tudo seria resolvido, mas precisavam ficar em casa, pois 20% da população foi contaminada, e do nada o general coloca uma granada na boca dele, e o presidente deve ter ficado nervosão, porque perdeu a cabeça. O pessoal entra em pânico e começa a brigar, e só o segurança pega a arma para afastar a todos, mas aquele velho muito louco aparece, pois ele estava atrás de Cat, e aqui começa a todos serem infectados, e agora vem o momento mais pesado do filme. E galera, esse filme é curto, estou tentando trazer o máximo de detalhes, sem colocar restrição de idade, o que é bem complicado, pois a gordinha estava imobilizada, e aquele velho tira o band-aid do olho dela, e não sei vocês, mas nesse mundo, se cabe algo é pra colocar, pois o velho vai fundo, e mano do céu, que nervoso que isso dá. E o segurança lerdo fica escondido debaixo da maca. Jim encontra um lugar deserto e calmo, e liga pra Cat, e ela diz que estava no hospital, e tudo está um caos, e ele diz que ela não precisaria se preocupar, pois ele chegaria lá. O problema é que vemos que ele está estranho, pois ele vê um manequim e começa a imaginar coisas, e depois começa a falar coisas estranhas e diz que logo chegaria lá. Agora tira as crianças da sala, pois o segurança gordinho sai debaixo da maca e vai dar uma olhada, e ele encontra alguns infectados que estavam brincando do senta-senta, e o negócio está nervoso, mas ele faz barulho e a gordinha levanta nervosa e todos o seguram, pois agora era o momento dela brincar, e ela pega uma serra e enfia onde coisas não deveriam entrar, só sair. Cat começa a fugir pelo hospital, e os bichos de olho preto estão atrás dela, e ela consegue trancar a porta, mas aquele velho muito louco ainda está atrás dela, pois o cara é brasileiro e não desiste nunca, e ele diz: "Você vai morrer." E quase que ela é pega, mas descobrimos que ela é brasileira, pois ela bateu tão forte com o extintor nele que o cara caiu que nem um cocô. E um cara abre uma porta de metal que era da maternidade e ele estava com roupa de proteção. E ele diz pra ela se algemar no chuveiro e se limpar. E esse cara era aquele virologista que estava tentando falar em um podcast no YouTube, mas ninguém estava dando atenção. E nisso Cat vai trocar de roupa e ele diz que estava naquela área do hospital, pois foi reforçada, pois estavam subindo muitos bebês recém-nascidos. E vemos que Jim estava chegando no hospital, calmamente. O cientista dá algumas roupas limpas para ela e diz que aquele vírus estava sendo escondido pelo governo há meses, porque eles não queriam criar pânico. E por causa disso eles perderam o controle e agora as coisas conseguiram ficar mais loucas ainda, pois dentro do lixo tinha uma criança transformada e ela percebe que na verdade ele estava tentando fazer teste com os bebês, já que no ruim eles seriam pegos pelos bichos. E ele aprende no chuveiro e dá uma injeção nela, dizendo que talvez ela seja imune, e se não for, seria falecida. E ela fica no chuveiro por 30 minutos e consegue mandar uma mensagem pra Jim dizendo que estava no local. Eles decidem sair da sala segura, pois como ela não se transformou, o cientista usaria o sangue dela para fazer a vacina. E quando sai, está tudo sujo de melado e aparece 2 zumbis da loucuragem. E a arma trava e ele acaba perdendo um pedaço do pé e o zumbi para infectar vomita no pé dele. E ele consegue acabar com todos e agora ela precisa carregar o cientista. O problema é que Jim aparece e o bagulho está doido, pois ele chegou loucão dos olhos pretos e com a foice na mão. E só te digo uma coisa, esse cientista garoteou e foi-se. Cat, desesperada, consegue pegar a chave da porta e correr, pois se ficasse ali daria uma falecida de leve e bem errada. E Jim diz que se pegasse ela, colocaria aquela foice onde nem o vento passa. E acho que depois disso podemos ver que daria muito ruim. E ela corre, tranca a porta e agora vem um momento que minha mente bugou, pois meu coração queria abrir a porta e a minha mente estava como: vai não, nego, vai não. Pois ele começa a dizer várias coisas bonitas pra ela e ela fica tentando acreditar que o cara estava bem. Aí ele termina dizendo que vai falecer ela e ela começa a chorar. E depois começa a rir e tô procurando a graça até agora. E o filme termina com ela saindo no heliporto e com barulhos de tiro, pois ela se transformou e geral faleceu de leve. Traduzindo: a gente tá fudido! É galera, esse filme aqui é uma mistura de tristeza com coisa
coisas que não entendo, porque é tanto tangue vermelho que só não vou censurar os 2 minutos iniciais. Então se inscreve aí se curtiu esse terror oriental, porque eles estão em outro nível. E se quiser mais coisas assim, é só falar. E agora eu vou nessa porque vou escorregar o melado. Fui!